Estamos vivendo a quarta revolução industrial, um período marcado pela fusão de tecnologias que está quebrando barreira entre o físico, o digital e o biológico. Impressora 3D, inteligência artificial, internet das coisas e automação avançada. São algumas das inovações que está moldando o nosso futuro. Só que isso tem um preço. E hoje eu quero falar para vocês desse preço, pelo menos uma pequena parte dele. Com essa automação avançada e a inteligência artificial, a necessidade de mão de obra barata está diminuindo drasticamente, vai diminuir cada vez mais no mundo. Máquinas e robôs podem executar tarefas repetitivas com precisão e eficiência, reduzindo a dependência de trabalhadores humanos. Pensa comigo em fábrica totalmente automatizada, onde o robô faz o trabalho do ser humano. Desde a montagem até a embalagem. Essas fábricas podem operar 24/7, sem pausa, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para dar manutenção na máquina. Não tem férias, não tem greve, não tem gente balançando a bandeira do PT no fora do negócio, não tem partido do trabalhador lá dentro, falo mesmo. Entendeu? Porque o pessoal tá achando que vai acontecer o que na quarta revolução industrial? Sindicato, você não vai ter que lidar com sindicato, porque não vai existir sindicato das máquinas, que se as máquinas fizerem um sindicato, eles vão tomar o poder no mundo inteiro, não é só na sua empresa. Mas significa, sabe o quê? Uma produção mais rápida, com menos erros humanos. Mas isso produz consequência para a nossa sociedade. E uma delas é o quê? A volta da produção para os países desenvolvidos. Chora o quanto que você quiser. O choro é livre. Essa automação significa que a produção pode voltar para os países desenvolvidos. Empresa que antes terceirizava a fabricação para países com mão de obra barata, como a China, a Índia, e eles iam começar a fazer isso com a Malásia, agora pode instalar a fábrica automatizada em seus próprios países, economizando em logística e reduzindo em termos de entrega. Agora o impacto disso. Países como Estados Unidos, algumas nações europeias, pode ver um renascimento das suas indústrias. Isso não só cria novos empregos em tecnologia e manutenção de máquina, mas também reforça a economia local e a produção doméstica de cada país desenvolvido. E isso pode gerar amplos benefícios para os países desenvolvidos, como reduzir a dependência de importação, fortalecer a economia deles, criar emprego de alta tecnologia e fazer uma produção cada vez mais sustentável, com menos emissão de carbono e menos desperdício, é claro. Agora, do outro lado da moeda, você tem que olhar também o outro lado da moeda. O que é isso? Olha o tamanho do desafio para nós, economias... Nós não, né? As economias emergentes. Países emergentes que estavam se posicionando para ser as próximas potências industriais vão enfrentar desafio enorme, que é o caso da Índia e da Malásia, que eu já citei. Elas estavam começando a se formar para virar a nova China, oferecendo o quê? Mão de obra barata para produção em massa. Como esses países vão se adaptar quando a demanda por mão de obra barata diminuir no mundo? Muitos desses países investir pesadamente, quer dizer, alguns países, né, investir pesadamente em infraestrutura e treinamento para se tornar o centro de produção. E países como o Brasil, que tem muita mão de obra, mas um custo muito alto devido aos excessos de tributo e encargo para o empregador. Não há outro caminho para as nações em desenvolvimento senão o seguinte: a reestruturação econômica. Essas nações precisam reestruturar suas economias, focando em quê, Danilo? Em inovação, em educação de verdade, em desenvolvimento de tecnologia, na transição. E essa transição não vai ser fácil, vai exigir investimento massivo em infraestrutura e formação de gente. Esse é um dos motivos pelos quais no canal eu já falei umas 200 vezes que o modelo de ensino no mundo tem que mudar. Países emergentes precisam investir em educação e treinamento para capacitar a sua força de trabalho, o povo que está nascendo agora, para operar e manter essas tecnologias avançadas. Eles precisam, a gente
E aí os outros países que querem crescer precisam se transformar de centro de produção de baixo custo para centro de inovação e tecnologia. País emergente precisa fomentar a inovação local. Mano, como que a gente faz isso, Danilo? No Brasil a gente precisa de no mínimo 5 coisas para realmente a gente crescer. No mínimo, tá? Eu vou colocar 5 aqui que são top aqui, tá no topo da pirâmide do que a gente precisa, ou melhor, tá na base do que a estrutura do Brasil precisa. A gente precisa incentivar a startup e tecnologia e não achar que a porcaria do cara que trabalha, do cara que põe dinheiro nesse mundo, que produz, é um bandido. A gente precisa fazer parceria com a universidade e investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nós precisamos diminuir a nossa carga tributária, diminuir drasticamente a carga tributária e não fazer um novo código tributário que vai simplificar e cobrar o mesmo tanto. E a gente precisa urgentemente aumentar a nossa segurança jurídica. E eu não vou comentar sobre isso aqui porque eu não quero cancelar meu canal. Olha só, 2 exemplos. Israel, que é um país desse tamanho, está em guerra, tudo bem, mas aqui, ó, é desse tamanho aqui, ó, é conhecido como a Startup Nation, a nação das startups. Tem um ecossistema inteiro, robusto e apoiado por política governamental favorável a esse desenvolvimento, a essa inovação. Investimento em educação tecnológica e uma cultura empresarial forte, independente do que vai acontecer na guerra que está acontecendo lá, do que as pessoas estão passando lá. Ela é isso. Israel é um lugar onde a inovação, a startup é bem-vinda. E Singapura, cara, se você for para Singapura, você vai ficar. Se você ver, não precisa ir para Singapura, não. Se você for jogar no YouTube, Singapura aqui, os projetos que eles têm de redução de temperatura na cidade, o jeito que eles fazem para refrigerar, cara, é uma loucura. Lá é um centro mundial que está virando um centro, já virou um centro mundial, né? Porque eles investem em educação tecnológica, em educação, em liberdade financeira e tem uma população desse tamanho aqui, ó. Você gostou desse vídeo? Segue a gente aqui, ó. Meu nome é Danilo Leão.